Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Professora Alessandra Matias, diretamente de Paraná, Londrina. E essa é a nossa aula número 10 para o Enem. Você que está se preparando para o Enem, acompanhe todas as aulas aqui no canal. E antes de eu começar, você já sabe o que eu vou falar. Senta o dedo no like, dá aquela curtida, aproveita para se inscrever no canal, me segue lá nas redes sociais, Professora Ale Matias, e compartilha. Mostra para todo mundo que agora vai. Matemática vai entrar na sua vida. Ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, tá bom? O que não vai faltar na sua prova do Enem? Sistemas de equações. Se você tem um pouco de dificuldade em trabalhar com equações de primeiro grau, a minha sugestão é que você assista às aulas anteriores aí no canal. Aqui no Matemática com a Lê você vai encontrar equações do primeiro grau e só resolução de sistemas de equações. Hoje a gente vai relembrar aqui como é que se resolve um sistema de equação e eu vou te mostrar como isso é cobrado no Enem, tá bom? Olha só. Então, primeiro eu vou no método da adição. O que é isso, professora? Eu tenho aqui duas equações do primeiro grau, né? Então, eu tenho aqui 2x mais 8y e eu tenho também 4x menos 8y igual a 8. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau que tem duas incógnitas, x e y. Ah, professora, sempre é x e y? Não necessariamente. Às vezes ele pode pôr A e B, D e E, depende do que ele quer aí, tá bom? Para resolver essa equação aqui, não dá para você fazer igual uma equação do primeiro grau que só tem a x, por exemplo, ou que só tem a y. Por quê? Porque você tem duas incógnitas te atrapalhando, né? Não dá para você falar assim, eu vou passar letra de um lado, número do outro e resolver a equação. Não. Você tem que desaparecer, né, com uma dessas incógnitas, com uma dessas letras. Então, é o que a gente vai fazer agora. Olha só. Se você pensar bem, a gente pode fazer uma conta de mais. Daí o método adição. Assim, professora, vamos colocar uma embaixo da outra aqui, ó. Perceba, aluno. Vou fazer um risquinho aqui, ó. Você vai fazer uma contita de mais, tá? Vai somar isso aqui. Você tem 4 mais 2 é 6x. Você tem 8y e deve 8y, fofinho, você pagou sua dívida, y desapareceu. Era isso que a gente queria. Esse é o nosso intuito na hora de resolver um sistema de equações. E aqui a gente tem 16 mais 8, 24. Pronto, agora sim eu tenho uma equação de primeiro grau com uma incógnita. E aí o que eu faço quando acontece isso? Quando eu tenho um número muito pertinho da letra, eu passo para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 24 dividido por 6, 4 vezes 6, 24. Eu descobri o valor de x, mas eu preciso descobrir o valor do y. Como que eu faço isso? Você escolhe qualquer uma das duas equações. Qual que você quer? 2x mais 8y igual a 16? Ou você quer 4x menos 8y igual a 8? Eu vou escolher essa aqui, ó. 4x menos 8y igual a 8. E agora, no lugar do x, você vai colocar 4. Porque você falou, olha, x é igual a 4. X vale 4. Então, aqui, ó, esse 4 é o 4 da equação. 4 vezes, no lugar do x, você coloca 4, menos 8y é igual a 8. 4 vezes 4, 16, menos 8y é igual a 8. E agora, professora, letra de um lado, número do outro. Eu vou ter aqui menos 8y é igual a 8 menos 16. Menos 8y é igual. Você tem 8 e deve 16, você deve 8. Beleza? Cuidado aqui, muitos alunos mudam o sinal do menos 8. O que muda não é o sinal, é a operação. Esse menos 8, ele está multiplicando o y. Ele vai passar para o outro lado dividindo, mas o coitado continua sendo negativo, tá? Então, vai ficar assim, ó. Y é igual, esse menos 8 daqui eu copio, e esse menos 8 aqui eu vou passar dividindo. E menos com menos é mais. Ou sinais iguais na divisão, fica positivo. Então, a gente tem aí
mais 1. O que significa isso? Que se você colocar no lugar do y o número 1, e se você colocar no lugar do x o número 4, esse sistema vai ter a solução que está aqui. Beleza? Lembrou? Se você não lembrou ou precisa de mais exercícios, procura aí no Matemática com a Lê, sistemas de equações, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui, você podia muito bem aplicar um método da adição, mas existe também um método que chama substituição. Professora, eu quero só fazer o método da adição, eu gosto dele. Legal. Nem sempre no Enem você vai resolver, quer dizer, você pode até resolver pelo método da adição, mas vai te dar mais trabalho em alguns casos. Então, é importante que você saiba fazer os dois, porque aí você vai olhar o sistema e vai falar assim, ah, esse aqui pelo método da adição vai ser mais fácil, tá bom? Ó, realmente, se eu fosse resolver esse sistema aqui, eu não faria pelo método da substituição. Eu faria pelo método da adição, porque eu tenho aqui, ó, x mais y é igual a 30, x menos y é igual a 10. Cara, eu tenho um y positivo e um y negativo, é só somar, é só sumir com o y, né? Se eu fosse fazer uma continha de mais aqui, ó, eu ia ter x mais x, 2x, o y ia sumir, e aqui ia dar 30 mais 10, 40. Pronto, basta eu passar o 2 do outro lado, x é igual a 40 dividido por 2, x é 20. Tudo bem? Esse é o método adição. Mas como é esse tal de substituição aí, professora? É assim, ó. A gente tem x mais y é igual a 30. X menos y é igual a 10. Na substituição, você escolhe qualquer uma das equações e isola uma letra. Como assim? Eu tenho x mais y é igual a 30. Eu vou deixar o x aqui, tá? X é igual, 30 já está desse lado, e o y vai para lá, como ele está somando, ele subtrai. Pronto, 30 menos y. O que quer dizer isso? Que o x vale 30 menos y. Então, você vai na outra equação, que é x menos y igual a 10, e aonde tem x, aluno? Aonde tem x, você vai colocar 30 menos y. No caso é aqui, ó. Então, você vai fazer exatamente assim, ó. Aqui tem o x, você coloca 30 menos y. Isso aqui, ó, você tá colocando no lugar do x. Agora, vem esse menos aqui, que já tava na equação, ó. Menos, copia o y, igual a 10. Pronto. Agora é só resolver. 30 menos y é igual a 10. Bom, você deve um y e você deve outro. Ele não vai desaparecer. Ele só desaparece quando você tem um y positivo e um y negativo. Aqui você deve 2 y. O 10 está aqui, ó. E esse 30 eu vou passar para o outro lado, tá, gente? Lá na parte dos números. Vai lá para os seus amigos números. Então, ó, ele é mais 30, ele está somando, ele vai ficar menos 30. Como é que a gente finaliza isso aqui? Menos 2y é igual, você deve 30 e tem 10 para pagar, você deve 20. Y é igual, menos 20, esse menos 2 vai passar para o outro lado, dividindo. Menos 2, ele continua sendo menos 2. Y é igual, 20 dividido por 2, 10, menos com menos mais. Professora, mas você falou para mim que dava a mesma coisa. Pessoal, nesse caso aqui, eu descobri o y, ó. O y. E eu fiz pelo método da substituição. Agora eu vou descobrir x e tem que dar esse valor aqui, ó. Que nem eu tinha feito no método da adição, tá? Então, você pega essa equação aqui, ó. E no lugar do x, do y, você vai colocar 10, que é o que deu aqui, tá? Então, tem x é igual, eu copio 30, menos, no lugar do y, eu coloco 10, que foi o que deu lá embaixo. X é igual a 20. Nossa, professora, deu a mesma coisa. Mas percebeu o trabalho que eu tive aqui? Porque esse sistema aqui, ele estava pronto para ser o método da adição.
mas eu quis mostrar para vocês como é o método da substituição. Pelo método da adição, olha como eu fiz rapidinho. Olha o método da substituição como me deu trabalho. Então, tem sistemas que você vai falar assim, poxa, método da adição vai ser muito mais rápido e método da substituição vai ser mais rápido. Por isso que é importante que você conheça os dois. Eu tenho um aluno que não gosta e fala assim, não, gosto do método da adição e só vou aprender com este. Tudo bem, mas tenta abrir aí um pouco o seu leque de aprendizado e tenta. Vamos lá. Vamos ver como é que isso é cobrado no Enem. Olha só, aqui a gente tem o seguinte, ele sempre vai contar uma história. E como é que você vai perceber que é um sistema? Ai, professor, ele vai falar monte o sistema? Claro que não. Ele vai te dar um acontecimento envolvendo duas situações. Então você vai entender que são duas incógnitas aí. E aí você vai montar o sistema. Quer ver? Ó, uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$ 20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Caraca! Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, ele vai pagar dezão. E aí, vai entrar nessa e tentar a sorte? Bom, não há cobrança inicial para participar do jogo. Tu entra lá e vai. Um participante deu 80 tiros e ao final recebeu 100zão. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Professora, eu não preciso de sistema para resolver esse problema. Olha, eu sou muito bom de lógica, eu vou para o raciocínio e vou matar a charada. Perfeito. Mas perceba que aqui ele trabalha com o seguinte, você ganha, você perde. Você acerta ou você erra. A gente pode transformar isso em incógnitas, em sistema. Quer ver? Vamos chamar aí de acerto Y e de erro X. Erro tem mais a ver com X, né? Até combina, tá? Então, esse cara vai lá e fala, quero brincar. Tá. Ele vai atirar X vezes mais Y vezes e vai dar 80 tiros. Então, ele vai ou acertar ou errar, mas ele tem 80 tiros. Tá, agora a gente vai escrever diferente. Cada vez que ele acerta, ele ganha vintão. Então, vamos supor que ele acerta uma vez, ele ganha 20. Acerta 2 vezes, ganha 40. Acerta 3 vezes, ganha 60. Então, eu posso falar assim, olha, 2 vezes Y, 2 vezes Y é 20. Eu não posso falar isso? 2 vezes Y é 20. Se ele acertar... Peraí, professora. 2 vezes Y? Não se ele acertar 2 vezes é Y. 20 vezes Y é quanto ele vai ganhar. Porque Y é acerto. Eu chamei Y de acerto. Então, peraí. Peraí que eu me expressei mal. Vintão vezes cada vez que ele acertar. Ficou melhor agora? Porque Y eu chamei de acerto aqui em cima. Tá. Mas não é só isso. Como que é a jogada final aí? Tu vai lá acertar. Pá, 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 pá. Mas tem os que você errou que ele vai descontar. Mais 10zão cada vez que ele errar. Professora, mas vai somar os dois ou subtrair? Isso dá quanto? Vamos tentar entender. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de vintão ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Acertou uma, 20. Acertou 2, 40. Então, ó, acertou 2 vezes, 20 vezes 2. Legal. Agora, errou. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar 10. Então, a gente pode escrever diferente. Aqui a gente escreve o seguinte, ó. Menos 10x. Então, tudo que ele ganha, ele começa a perder cada vez que ele erra. Errou uma vez,
Ele acertou 10 vezes, mas errou uma é 10 vezes 1. Só que ele tem que pagar, por isso eu pus menos 10. Tudo bem? Isso aqui, juntando os acertos e os erros, quanto que ele vai ganhar no final? Tá dizendo aqui, ó, que ele vai ganhar 100zão. Então, eu tô fazendo a história do cara em forma de sistema. Professor, é estranho pra caramba. É estranho quando você olha num primeiro momento. Aqui no Matemática com a Lê também tem problemas envolvendo sistemas de equações. Dá uma olhada lá. Mas as provas do Enem, elas seguem um padrão. E é sempre a mesma história. Então, 2 canetas custam tanto, 5 lápis custam tanto. Se a pessoa gastou R$ 500, é sempre a mesma história. Então, a forma de montar é a mesma. Se você realizar os exercícios, você vai se adaptar a esse jeito da montagem e vai ser fácil para você, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui uns sistemas de equação. Eu tenho x mais y é 80, que foi a quantidade de tiros, e 20 vezes y menos 10 vezes x é 100zão. Vamos lá? Ó, o que você vai fazer, professora? Você vai fazer pelo método da adição? Nesse caso aqui, não. Olha para o sistema. Eu vou fazer menorzinho aqui, ó. X mais y é igual a 80. E eu vou pôr aqui, ó, gente. Vou pôr assim, ó. Vou pôr o contrário para ficar mais bonitinho, mas tanto faz, tá? Ó, eu vou pôr y mais x é igual a 80. Tudo bem? Tanto faz os acertos e os erros. Juntando, são 80 tiros. Se ele deu 40 tiros y e 40 tiros x, ele deu 80 tiros. Se ele errou, acertou, é outra história. Tá. Aí a gente tem, cada vez que ele acerta, ele ganha vintão. Só que cada vez que ele erra, ele perde 10zão. E no final ele ganhou 100zão. É isso aqui. Tudo bem? Eu quis colocar letrinha embaixo de letrinha. Se você observar bem, se você fizer uma continha de mais aqui, a letra não vai sumir. Você tem 20y mais y, dá 21y, não sumiu ninguém. Você deve 10x e tem um x para pagar, tu vai ficar com 9x, não vai sumir. Então, dá muito mais trabalho o método da adição aqui. Para sumir com uma das incógnitas, você teria que multiplicar a de cima por 10, por exemplo. Quer ver? Aí dá para fazer pelo método da adição. Se é que... eu gosto muito desse método, professor, eu quero adição. Então, vamos lá, ó. Eu vou multiplicar essa equação de cima por 10. Por que, Ale? Porque se eu multiplicar por 10, vai ficar 10y e 10x. E se eu tiver 10x e pagar 10, eu vou sumir com x, entende? Então, eu vou usar um artifício para me ajudar a resolver esse sistema. Então, eu vou fazer 10 vezes y, 10y. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 80, 800. Agora, eu vou copiar essa de baixo. 20y menos 10x é igual a 100. Agora sim eu faço o método da adição, ó. Eu vou lá. 20 mais 10y são 30y. Eu tenho 10 e devo 10. Ui, sumiu. 800 mais 100 é 900. Y é igual a 900 dividido por 30. 90 dividido por 3 vai dar 3 vezes 3, 9. Tira de 9 nada, abaixa o zero e coloca aqui. Então, y é 30. Eu descobri que o y é 30. Falta o x. Como é que a gente calcula o x agora? E aí, professora, o que eu faço? Muito fácil, muito simples. Olha só. Você escolhe uma das duas equações. Eu vou escolher essa primeira aqui, né? A de cima, ó. Y mais x é igual a 80. Então, ó, no lugar do y, a gente coloca 30, tá? Então, aqui, ó, 30 mais x é igual a 80. X é igual a 80 menos 30,
x é igual a 50. Então, ele pergunta assim, qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Eu tenho aqui, ó, 30, que é o y. Eu nem precisava descobrir o x, né, gente? Eu podia ter parado ali. Ele não falou, olha, quantas vezes ele acertou e errou. Não. Então, ó, eu descobri aqui, como eu chamei y a quantidade de acertos, ele acertou 30 vezes. Alternativa A, professora. Entendi. Vamos fazer mais uma. Olha só. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados em média 150 carros por ano. Caraca! O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. Aqui ele nem precisa te falar, você nem precisa falar para o seu cérebro que conta eu faço, o que é isso que está caindo no Enem. Você já sabe que é sistema, tem X e Y, ele te deu de presente. Vamos escrever isso aqui que ele falou, ó. Ele fala assim, o número de carros roubados da marca X, X, é igual ao dobro do número de carros roubados da marca Y. X é igual a 2Y. Ué, eu escrevi isso, ó. O número de carros da marca X, X, é o dobro, é igual, o dobro é 2 vezes Y. Tá. E agora, professora, como é que eu escrevo a outra equação? Uma eu já escrevi, foi fácil, mas e a outra? A outra, você vai ter que pegar a manha. Ele fala assim, ó. Determinada cidade constatou que são roubados, em média, 180 carros por ano. Tá, 150 carros por ano, perdão, gente, 150. E as marcas X e Y juntas responde a cerca de 60% dos carros roubados. Quanto que é 60% de 150? Primeiro a gente vai fazer essa conta. Ó, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 5, 30 vão 3, 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9, abaixo 0, 2 números depois da vírgula. Então, x mais y é igual a 90. Ele fala, são roubados em média 150 carros. Olha, x e y juntas responde a cerca de 60% desses carros. Então, a gente descobriu que x e y é 90. E agora, professora, está pronto o nosso sistema. A professora Alessandra agora vai resolver pelo método da substituição. Por quê? Ele está falando para mim, meu filho, x vale 2y. Então, eu pego a outra equação, x mais y é igual a 90, e no lugar do x eu coloco 2y. Aqui eu coloquei 2y, agora eu copio o resto. Mais y é igual a 90. 2y mais y, 3y é igual a 90, y é igual a 90 dividido por 3, y é igual a 30. O que ele está perguntando? O número esperado de carros roubados da marca Y é 30. 30 carros. Alternativa B, bombando no Enem. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais sistemas aí para vocês resolverem. Se você quiser tornar-se membro do canal, tem o PDF dessa aula, né? E o gabarito. Até a próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.